Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 8 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: o fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda o Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser cobreiros de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto. Vem logo a noite, quando homem nenhum poderá trabalhar. Que os que agora estão jubilosos na luz da verdade presente apressem-se a comunicá-la a outros. O Senhor está indagando: a quem enviarei? Os que desejam fazer sacrifício pela causa da verdade devem responder agora: eis-me aqui, envia-me a mim. O que temos realizado é pouco mais do que uma pequenina parcela da obra que Deus deseja que realizemos em favor dos nossos vizinhos e amigos. Em todas as cidades de nosso país existem ainda pessoas que não conhecem a verdade. E nos outros continentes há muitos lugares nos quais ainda temos de preparar as terras e lançar as sementes. Estamos no limiar do tempo de angústia, e acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Um poder de baixo está levando os homens a guerrear contra o céu. Os seres humanos confederaram-se com agentes satânicos para anular a lei de Deus. Os habitantes do mundo rapidamente se vão tornando como os do tempo de Noé, que foram exterminados pelo dilúvio, e como os de Sodoma, que foram consumidos por fogo que caiu do céu. Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira que servisse aos seus propósitos. Atividades mundanas, esportes, as modas da época, são coisas que ocupam o espírito dos homens e mulheres. Diversões e leituras inúteis corrompem o juízo. Na estrada larga que leva à ruína eterna, anda um cortejo longo. O mundo, cheio de violência, festas e bebedice, está pervertendo a igreja. A lei de Deus, o divino padrão de justiça, é considerada de nenhum efeito. Devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito. Que valor terão nossas palavras então? Deveremos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor, antes que lhe digamos como evitá-los? Onde está nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem, antes que acreditemos no que ele diz. Em raios claros e distintos, tem-nos vindo iluminação, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está bem perto, próximo às portas. Leiamos e compreendamos antes de ser tarde demais. O Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Ele não concede talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus para ele tem emprego, e se o usarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para que o Senhor o destinou. Mesmo os talentos do humilde habitante de uma favela são necessitados no trabalho de casa em casa e podem, nessa atividade, realizar mais que talentos brilhantes. Quando os homens usarem as suas faculdades como Deus o indica,
seus talentos aumentarão, sua capacidade será ampliada e terão visão celestial ao buscarem salvar os perdidos. Mas enquanto os membros da igreja forem indiferentes e descuidosos da responsabilidade que Deus lhes confiou para comunicar aos outros, como podem esperar receber o tesouro celestial? Quando os que professam ser cristãos não sentem a preocupação de iluminar os que estão em trevas, quando deixam de comunicar graça e conhecimento, tornam-se menos capazes de discernir, perdem o apreço pelas riquezas dos dons celestiais e, deixando de valorizá-los para si próprios, deixam de sentir a necessidade de apresentá-los a outros. Vemos estabelecerem-se grandes igrejas em diferentes lugares. Seus membros receberam o conhecimento da verdade, e muitos se contentam com ouvir a palavra da vida sem transmitir a luz a outros. Sentem pouca responsabilidade pelo progresso da obra, pouco interesse na salvação das almas. Estão cheios de zelo por coisas profanas, mas não entretecem nos seus negócios a religião. Dizem, religião é religião e negócio é negócio. Creem que cada uma dessas coisas tem a sua esfera própria, como se dissessem, fiquem separadas. Por motivo dessas oportunidades desprezadas e do abuso dos privilégios, os membros dessas igrejas não estão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, são débeis na fé, deficientes no conhecimento e meninos na experiência. Não estão arraigados nem firmados na verdade. Se permanecerem nesse estado, os muitos enganos dos últimos dias certamente os seduzirão, porque não terão visão espiritual para distinguir a verdade do erro. Quando uma série de conferências é realizada por obreiros de experiência num lugar em que vivem irmãos nossos, repousa sobre os crentes desse campo a solene obrigação de fazer tudo quanto está ao seu alcance para abrir o caminho para o Senhor atuar. Devem, portanto, examinar a consciência e preparar o caminho para o Senhor, removendo todo o pecado que os impediria de cooperar com Deus e com seus irmãos. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia do Pentecoste. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e de louvor, e parecia haver uma reforma, como a que testemunhamos em 1844. Deus deseja revigorar seu povo pelo dom do Espírito Santo, batizando-o de novo com seu amor. Não há necessidade de haver escassez do Espírito na igreja. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que com fé e oração o estavam esperando, e desceu com plenitude e poder tais que atingiu todos os corações. Futuramente a terra há de ser iluminada com a glória do Senhor. Santa influência há de irradiar sobre o mundo, procedente dos que são santificados pela verdade. A terra há de ser circundada de uma atmosfera de graça. O Espírito Santo há de ser enviado e há de operar em corações humanos, revelando aos homens
as coisas de Deus. Está o Senhor desejoso de fazer uma grande obra em favor de todos quantos verdadeiramente nele creem. Se os membros da Igreja se dispuserem a participar da obra que podem fazer, empenhando-se em atividades por conta própria, vendo cada qual quanto pode realizar na conquista de almas para Jesus, veremos muitos abandonarem as fileiras de Satanás para manterem-se sob a bandeira de Cristo. Se nosso povo agir em conformidade com a luz que lhes é fornecida nessas poucas instruções, certamente veremos a salvação operada por Deus. Seguir-se-ão reavivamentos prodigiosos. Pecadores serão convertidos e muitas pessoas serão acrescentadas à Igreja. Ao unirmos o nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos do Pentecostes. Nas visões da noite, foi apresentada diante de mim uma cena impressionante. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as inteiramente, imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com voz quase embargada de agonia, diziam: os senhores sabiam. Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Por toda parte, ouvi serem pronunciadas palavras semelhantes de acusação. Acordei muito aflita. Adormeci de novo e pareceu-me estar numa grande reunião. Uma pessoa de autoridade falava à congregação, e perante ela se achava um mapa do mundo todo. Disse que o mapa retratava a vinha do Senhor que tem de ser cultivada. Quando a luz do céu incidisse sobre qualquer pessoa, ela deveria refleti-la sobre as demais. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e nessas luzes outras ainda deviam ser acesas. Foram repetidas as palavras: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os tempos em que vivemos são solenes. Acontecimentos de grande monta ocorrem todos os dias ao nosso redor. As cenas que os nossos olhos contemplam são aquelas profetizadas e que anunciam a proximidade imediata da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Durante tanto tempo nós temos anunciado a proximidade da volta de Jesus. Durante tantos anos temos aguardado o seu regresso. Durante tanto tempo temos falado das profecias. Elas estão se cumprindo literalmente diante de nossa vista. Nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender, não conseguimos nos sensibilizar com aquilo que Deus mostra para nós. Enquanto cenas tão radicais têm lugar, nós estamos adormecidos. Há uma grande obra a ser feita. Há uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, de salvar pessoas que perecerão nas trevas do pecado, caso não sejam advertidas. E nós estamos adormecidos, como se tudo estivesse bem, como se nos restasse todo o tempo da eternidade. Nossos amigos, parentes, familiares, vizinhos estão passando para a eternidade, sem tomarem posição ao lado de Cristo. E a pergunta é: o que nós temos feito para levá-los ao conhecimento da graça de Jesus?
para adverti-los do fim iminente. Cada hora é solene. Cada oportunidade passa para nunca mais voltar. O tempo corre de maneira célere e vai apenas para frente. O tempo não volta. Tudo que volta é a saudade, é a vontade de voltar atrás. Mas isso é apenas saudosismo, porque o tempo não volta nunca mais. O que passou, passou. As oportunidades perdidas foram perdidas para sempre. As chances desperdiçadas foram desperdiçadas para nunca mais serem reaproveitadas. Hoje é o tempo, não só de nos prepararmos para a eternidade, mas de fazermos a obra que o Senhor coloca à nossa disposição para realizar. Se não fizermos hoje, amanhã será tarde demais. A visão que Deus mostra a Ellen White, dos juízos caindo sobre o mundo e as pessoas desesperadas, clamando por ajuda, por socorro, olhando para aquelas que conheciam a verdade e perguntando: vocês sabiam? Se vocês sabiam, por que não nos advertiram? Por que não fizeram nada para nos salvar? Essa cena é solene demais. É pesada demais. Ele deve nos fazer refletir sobre a nossa posição, a nossa ação como cristãos, como aqueles que conhecem a palavra de Deus e as profecias, e nos deve levar a perguntar: de que maneira temos nos posicionado diante da verdade que conhecemos? Melhor seria não conhecer a verdade do que, conhecendo-a, guardarmos a verdade para nós mesmos e não fazermos a nossa parte. O que eu tenho feito diante das oportunidades que Deus dá? Os meus talentos podem ser pequenos, mas colocados nas mãos de Deus, eles são multiplicados. Deus usa as pequenas coisas, e com as pequenas coisas, Deus produz grandes resultados. Que Deus tenha misericórdia de nós neste dia e que nos ajude a compreendermos e praticarmos a sua vontade em todas as coisas e aproveitarmos todas as oportunidades, a tempo e fora de tempo, para salvar pessoas e apressar a glória da salvação da vida daqueles que estão ao nosso redor. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.